Boa tarde, eu sou o professor Rogério. A aula de hoje nós vamos começar a trabalhar o sentido de cidadania. Nas aulas das outras semanas nós viemos discutindo sobre a questão de como a tecnologia ela mudou a história da humanidade e como que essa tecnologia ela vai levar-nos até o nosso patamar que nós temos hoje. Então, partindo dessa visão, então nós temos que encarar a vida em sociedade como uma forma diferente com o passar do tempo. E hoje o que nós mais discutimos é o papel do cidadão dentro dessa sociedade. Então, como um cidadão, então eu, você e os nossos outros semelhantes, eles estão vivendo em sociedade. Então, com isso, nós temos um parâmetro, nós começamos a discutir um tema que tem a ver, ou que está ligado com o sentido de cidadania. Então, só que cidadania, quando a gente trabalha esse valor, a cidadania ela não é um bem que vem sendo único. Então ele vai se transformando com o passar da nossa existência como sociedade, ou da história de uma forma geral. Então quando nós falamos em cidadania, nós temos que voltar lá na antiguidade, nós temos que pensar o seguinte: o homem ele vivia em grupos que dependiam um do outro para a sua sobrevivência. Então o ser humano ele começou a perceber o seguinte, que ele vivendo isolado, ele vivendo sozinho, ele não conseguiria bons resultados. Então o homem ele começa a perceber o seguinte, que ele precisava de aliados para poder adquirir, para poder conseguir esse sucesso na sobrevivência. Só que no primeiro momento, essa questão de cidadania, quando a gente fala em cidadania, tem a ver com o que nós chamamos de teocracia. Então, teocracia vem do grego, que quer dizer o que? O destino, o poder depende da vontade divina, da vontade dos deuses. Então, partindo desse pressuposto, então, quando nós começamos a trabalhar essa questão de cidadania na antiguidade, nós temos que perceber o seguinte, que as pessoas elas tinham o seu lugar dentro dessa sociedade a partir do seu nascimento. Então, no caso, então nós temos que trabalhar essa visão de que a pirâmide social ela dependia da onde que você tinha nascido e não exatamente qual é o seu papel dentro desse grupo. Então, se você nascesse numa família nobre, você seria nobre. Se você nascesse numa família de camponeses, você se tornaria camponês automaticamente. Então, isso é o que nós chamamos de sociedade estamental. Uma sociedade estamental é uma sociedade que não tem mudança nessa faixa etária. Então, dentro da pirâmide social, todos que nascem numa determinada classe social, ele vai permanecer naquela classe social até o fim. E o meu filho vai continuar o meu legado, como eu continuei o legado do meu pai, e meu pai continuou o legado do meu avô. Então, a cidadania ela tinha muito a ver com essa questão do nascimento. Então, não existia possibilidade de ascensão e nem regressão social dentro dessa sociedade antiga. Então, Egito, Mesopotâmia, hebreus, entre outros. Mas, quando nós falamos em cidadania, nós temos uma noção de cidadania com os nossos olhares modernos. Então, o nosso olhar moderno, nós trabalhamos essa questão de cidadania a partir do nosso olhar cosmopolita, de que todas as pessoas gozam de direitos. Todas as pessoas elas têm direitos, direitos adquiridos. E isso não era uma forma que era trabalhado na antiguidade. Porque quando nós falamos em antiguidade, quando nós falamos em cidadania, então essa cidadania ela tem alguns períodos interessantes. No caso, quando a gente fala em cidadania, principalmente na Grécia clássica, então essa cidadania ela era dotada de nascimento. Então, em Atenas, que surge essa nossa visão de política, de política que nós trabalhamos até os dias de hoje, então a política ela tem muito a ver com a questão de quê? Da participação do cidadão na política, na governança dessa cidade. Porque quando a gente for falar sobre Grécia, daqui a algum tempinho em história, nós vamos começar a falar o seguinte: como as polis vão se organizar. E como essas polis elas vão criar mecanismos para poder ter um governo mais justo, um governo mais organizado, o que nós chamamos de democracia. Mas quando a gente fala em cidadania na antiguidade, essa cidadania ela era dada para as pessoas a partir não do seu
não da sua igualdade, mas sim da onde que ela tinha nascido. Então vamos dizer em Atenas. Em Atenas, o único grupo que era considerado cidadão eram as pessoas que tivessem nascido em Atenas. Tanto é que Atenas existiam os cidadãos e existiam os não cidadãos. Então aqueles não cidadãos, eles poderiam ser chamados de metecos, que eram os estrangeiros, né? Os estrangeiros que vinham de fora de Atenas, porque nós temos que pensar na Grécia como um conjunto de cidades-estados, né? Então cada cidade tinha seu próprio governo. E quando nós falamos em valor de cidadania, então as pessoas que vinham de fora para morar dentro de Atenas, ou os escravos, eles não eram considerados cidadãos. Então essas pessoas eram à parte, elas eram marginalizadas dentro do sistema, ou dentro do sistema político de Atenas. Então, o valor de cidadania em Atenas tinha a ver com você ser nativo de Atenas, e não se você for, né, se você fosse, assim, você não teria os mesmos direitos do que uma pessoa nascida em Atenas. No caso, cidadania em Atenas, nós temos que pensar da seguinte forma. Bem, para ser cidadão em Atenas, a pessoa tinha que ter bens. Então, para ser cidadão, as pessoas tinham que ter propriedade de terras. Então, não era qualquer pessoa que tinha o direito de ser cidadão. Então, a cidadania tinha a ver com propriedade, com uma questão de riqueza. Então, como a cidadania em Atenas tinha essa questão de você ter recursos, então isso excluía uma grande parte da sociedade. Em torno, em Atenas, apenas 5% da população era considerada cidadã. Então, o que era ser cidadão em Atenas? Era poder fazer parte das assembleias que iriam discutir o que iria ser feito na polis, que seria feito naquela cidade. Então, isso vai criar ali naquele momento um grande abismo social dos cidadãos e os não cidadãos. Né? Então tem essa questão aí importante. Isso foi seguindo até o início do Iluminismo, que foi por volta do século XVII, século XVIII, começa a surgir, né, pensadores como, né, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, né, Thomas Hobbes, o Montesquieu, que ele vai pensar a questão de cidadania de uma forma diferente, não tão engessada como era na Grécia, como foi sendo seguido em Roma, depois no feudalismo, e no quê? Que o cidadão, então você ter poder de decisão, poder de participação do governo daquela sociedade, ia depender do seu nascimento. Então, se você nascesse numa família nobre, você teria esse direito. Se você não nascesse numa família nobre, você não teria esse direito de participar das organizações políticas. Né? Então, nesse sentido, a partir do Iluminismo, começa a surgir uma visão de que todos são iguais. Né? Então, a igualdade, o lema dessas revoluções é igualdade, lealdade e fraternidade. Então, partindo dessa visão, né, então todos teriam quase os mesmos direitos. Né? Então, todos os cidadãos, todos aqueles que nascessem dentro daquele território, teriam o seu direito garantido por essa lei. Então, todos eram iguais. Né? Então, todos teriam como participar dessa organização política e social. Por que é importante nós ressaltarmos isso? Né? Porque nesse momento de transição, principalmente entre o século XVIII, né, principalmente o século XVIII e o século XIX, a Europa ela passou por grandes revoltas e por grandes revoluções. A mais notória delas foi a Revolução Francesa, né, onde o rei ele foi retirado do poder para que um governo de pessoas não nobres, no caso a burguesia, ela se perpetuasse e ela se organizasse para governar aquela sociedade. Então, o valor de cidadania ela começa a ser trabalhada sobre essa questão de igualdade, que todos teriam os mesmos direitos dentro daquela sociedade. E com isso vai se mudando, né? E surge aquela questão dos direitos do homem. Então, o direito à propriedade, né? Então todo homem ele tinha direito à propriedade, né? Então todo cidadão, né, nesse sentido, ele tinha direito a ter um pedaço de terra e poder se desenvolver da melhor forma possível. Um outro direito que era passível desse movimento iluminista é a questão da igualdade e a participação política. Né? Então, a participação política, isso quer dizer que todos deveriam participar do sistema, né? Do sistema político que estava organizado naquela sociedade. Então, o rei, não é que o rei vai deixar de existir. O rei ele abriria parte dos seus poderes para que os cidadãos pudessem participar desse sistema.
né? Aí vão se criar o quê? As câmaras. No caso, o primeiro sistema parlamentarista do mundo surge na Inglaterra, né? Então, com essa questão de que o rei abre mão de parte desses poderes para poder continuar sendo rei. Por um outro lado, né? Então, essa Câmara, ela vai... Toda a regra que o rei ele pretendia impor para a sociedade tinha que passar primeiro pela Câmara. Então, a Câmara ia dar o aval se o rei poderia ou não dar continuidade nesse sistema que ele queria pôr. Ele queria impor para o cidadão. Então não era tão simples assim. No caso da Inglaterra, da primeira Câmara, nós temos a questão do João Sem Terra. Por que o João Sem Terra ele é tão importante nesse momento aí? Porque o João Sem Terra, ele herda o trono da Inglaterra, só que ele não tinha recursos para governar. Então ele não tinha terras. Tanto é que dá um nome bem peculiar a ele. Então ele, como uma forma de conseguir riquezas para poder governar, o que é que ele vai impor? Ele vai impor um aumento de impostos aos camponeses e à nobreza. E isso vai desagradar muito esse grupo social. Esse grupo social vai se organizar, vai se levantar contra ele e vai promover a primeira revolução nesse sentido do quê? De limitar os poderes do rei e dividir esses poderes entre todos os membros da sociedade. Então a questão da cidadania, né? Então cidadania em questão de direitos e deveres. Então, a questão de direitos, né? Então quando a gente fala em cidadania, nós temos que pensar o seguinte: hoje existe muito uma visão de Estado de Direito. Então, todas as pessoas que vivem num grupo social, elas são passíveis de direito. Mas isso não quer dizer que todos os direitos, né? Então, que o homem ele é livre para fazer tudo aquilo que ele quer. O homem, ele de uma certa forma, ele é livre para ter direitos, mas o homem também, ele tem que ter os seus deveres. Então, nesse sentido, ele tem que seguir uma linha. Então, ele não vai poder, de uma certa forma, infringir o direito do outro. Ele não vai poder usufruir do direito do outro. Tanto é que tem algumas falas que dizem o seguinte, que o meu direito termina onde o do outro começa. Então, nesse sentido, dá um patamar de igualdade a todos. Por que é importante nós pensarmos nessa questão de cidadania, primeiramente, antes de entrar no tema que nós temos que discutir, que está no material didático, sobre a questão da cidadania digital, né? Porque cidadania em si é um valor que até os dias de hoje fica meio nebuloso, né? Porque principalmente nos últimos anos, né, nós temos uma Constituição liberal, nós temos uma Constituição que é a Constituição de 1988, que ela é considerada pelos estudiosos como uma das constituições mais avançadas do mundo, mas, né, ela tem algumas coisas que devem ser olhadas com um certo carinho, sobre essa questão do papel do cidadão, né? Então, nós temos que perceber que quando nós pensamos na nossa Constituição, a Constituição brasileira, ela foi composta depois de 25 anos de um sistema, de um regime militar, que esse regime militar ele limitava a participação dos cidadãos dentro dessa sociedade. Então, partindo dessa visão, então a questão da cidadania, quando nós falamos em cidadania no Brasil, a gente depende muito dessa visão de direitos e deveres. Então, e isso vai criar uma noção de cidadania de uma forma mais ampla, e isso interfere no nosso mundo real e no nosso mundo virtual, que a gente vai ver na próxima aula, que é importante da gente frisar. Por quê? Porque hoje nós vivemos muito mais no mundo digital do que no mundo real, né? Então esse mundo real, muitas vezes, ele é usufruído pelo mundo digital. Então o valor de cidadania continua sendo o mesmo que seja em outros canais, em outras realidades. Tudo bem? Então assim, primeiramente, leiam o material, né? Reflitam sobre aquilo que nós estamos falando aqui, sobre as videoaulas que eu disponibilizei no material, e vamos pensar o seguinte: como cidadão, qual é o meu papel de cidadão para a nossa sociedade moderna? Então, o que eu posso fazer para ser um cidadão melhor? Né? Então, a questão de cidadania é só eu ter direitos? Então, né, a gente tem que pensar da seguinte forma: direito todo mundo gosta, né? Porque afinal de contas direito é algo que nos dá
assim, não dá as possibilidades de avançar. Só que de uma outra forma também nós temos deveres. O que é o ter o dever? Obrigações que nós temos para manter esse estado organizado e em paz. Tudo bem? Então, assim, partindo desse ponto de vista, então, a aula de hoje tem a ver com essa questão que a gente discutiu até agora. E, assim, façam as atividades, leiam os textos, assistam as videoaulas, trabalhem com calma e, assim, tendo dúvida, vocês têm os canais que podem me procurar e ficar mais fácil para a gente ir discutindo esse tema que é tão interessante e tão urgente para a nossa vida, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. Nesse momento que nós estamos vivendo, e isso é importante de nós trazermos para nós. Tudo bem? Obrigado, até a próxima.